Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender juntos a confeccionar esta maxi gola no ponto alpino, tá? É um ponto super simples, super fácil, né, de tecer. As pessoas confundem bastante ele com o rabo de gato e também com o ponto barra, tá? Mas para você não confundir, principalmente com o ponto barra, eu trouxe aqui um exemplo, ó, do ponto barra. O ponto barra, ele tem também essas carreiras. Em cada carreirinha, ó, ele tem um buraquinho assim, ó, que passa aqui dentro, tá vendo? De um lado. E se você virar o outro lado, ele é igualzinho, ó. Também tem as carreiras e tem eu não sei como que fala aqui dentro, uma abertura aqui dentro, ó. Que fica mais profundo, tá? Que fica assim, ó, tá? Já o ponto alpino, na frente, ó, ele é parecido, mas atrás ele é totalmente reto, ó, ele é totalmente reto em ponto meia, diferente desse daqui. Esse atrás e a frente fica igual, esse é o ponto barra. Já o ponto alpino, ó, atrás ele fica sem desenho nenhum. Ele fica todinho em ponto meia. Então, desta forma, fica fácil para você diferenciar quando é o ponto alpino e quando for o ponto barra. E eles nem são tão iguais assim, ó. Isso porque esse aqui eu teci com uma cala de 3 centímetros, se não me engano. Cachecol, eu gosto de tecer com cala de 4 centímetros, porque daí ele fica mais, ó, mais maleável, mais molinho. O desenho aparece muito mais, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Sempre que possível, utilizar uma cala de 4 centímetros, tá? Eu vou estar utilizando esse tear e a cala aqui, ó, desse prego até esse outro prego, de forma paralela, eu vou deixar em 4 centímetros, de um para o outro, tá? Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Depois, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, mas compartilhe também com aqueles seus amigos que querem tecer uma gola super fácil, super simples. Utilizei apenas um novelo, tá? Essa gola é tamanho único, serve para adulto e também para crianças. Criança vai ficar um pouquinho maior, mas fica super bonito também, tá? Então, a frente, ela fica assim, ó, com esse caimento na lateral. E atrás, ela fica mais retinha. Por isso que eu falo que infantil fica super bonito, porque pega as costinhas da criança aqui, ó. E na frente fica também esse desenho super bonito. E aí já é uma opção, adulto e kids, tá? Então, bora lá pro nosso vídeo. Bom, para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando um tear paralelo de pregos. Vou precisar do gancho do tear, da agulha de crochê e também de uma tesoura. Eu vou estar utilizando este fio Tex 500 da Molé. Tenho aqui, ó, as especificações para mostrar para vocês, ó. Tex 500, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de fio compatível. Bom, para a gente confeccionar um trabalho neste ponto, a gente precisa separar o nosso tear em grupos múltiplos de 3, ou seja, a gente vai ter que separar o nosso tear em grupinhos de 3 em 3 pregos. Então, eu fiz aqui algumas marcações, ó, 1, 2, 3, fiz a marcação. 1, 2, 3, fiz a marcação. Então, a cada 3 pregos, eu fiz uma marcação, porque são nessas marcações que eu vou trabalhar. Esse tear, ele tem 26 pregos. Então, eu vou utilizar apenas 24. Porque, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Certo? Então, de 3 em 3, eu já separei aqui. E agora, eu vou montar os meus pontos iniciais. Eu vou montar os meus pontos iniciais com a agulha de crochê, tá? Tem um vídeo aqui no canal que ensina
a fazer sem a agulha de crochê e também com a agulha de crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desses 2 vídeos para vocês, tá? São 2 aulas que eu já tenho aqui disponíveis no canal. Então, eu vou montar aqui os meus 24 pregos. E agora, eu venho com a minha agulha, vou pegando a cada 2 fios, vou puxando o meu fio solto, formando argolinhas e passando uma argolinha dentro da outra. Tá, ó? Pego 2 fios, puxo o meu fio solto, formo 2 argolinhas e passo uma argolinha dentro da outra. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem a aula com mais tranquilidade depois e aprenderem melhor, tá? Daí vocês escolhem se querem fazer com a agulha ou sem a agulha, tá? E aproveitando, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, deixa aí os comentários do que você vai achar do vídeo, se você gostar, comente, compartilhe com os seus amigos, né? E vamos lá aprender o nosso trabalho. Aí, a hora que você chegar aqui no final, você pega esses 2 últimos fios, faz a argolinha, tira esse fiozinho daqui, passa por dentro da última argola e dá a sua amarradinha. Aí, você desce, os seus pontos já estão montados. E agora, a gente vai começar o nosso trabalho. Então, como eu disse, a gente trabalha de 3 em 3. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. A gente tem aqui o prego 1, o prego 2 e o prego 3 de cima. 1, 2, 3 embaixo. A gente vai trabalhar só nesses 3 agora. Então, eu venho aqui, ó, passo no meu prego 1 de cima, desço aqui no meu prego 3 de baixo. Subo, pego o meu número 2 de cima, desço por fora e pego o 1 de baixo. Então, ó, 1, 2, 3. Eu não peguei o 2 de baixo e não peguei o 3 de cima. Finalizei o meu primeiro conjunto. Pego o 1 de cima, pego o 3 de baixo. Pego o 2 de cima, pego o 1 de baixo. Não pego o 2 e não pego o 3. 1, 2, 3. Pego o 1 de cima, pego o 3 de baixo, pego o 2 de cima, pego o 1 de baixo, sempre vindo aqui por fora. Não pego o 2 de baixo, não pego o 3 de cima. 1, 2, 3, tá vendo? Eu tô indo nas marcações. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 2 de cima, 1 de baixo, não pego 2, não pego 3. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo, não pego 2, não pego 3. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo, 1, 2, 3. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo, 1, 2, 3. E o nosso último trio, 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. Aí, sobraram os meus 2 de baixo e o 3 de cima, certo? O que que eu vou fazer? Vou voltar preenchendo eles, ó. 3 de cima, 2 de baixo, 3 de cima, 2 de baixo, 3 de cima, o 2 de baixo, 3 de cima, 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 2 de baixo. Gente, eu sei que vocês acham que talvez eu fico falando demais, né? Em cima, embaixo, em cima, embaixo.
Mas é porque daí a gente decora, fica muito mais fácil depois, né? Aí toda vez que você for fazer, você lembrar de cima ou de baixo. É mais uma técnica mesmo para poder decorar, tá? E aí você vai pegar e vai tecer, ó. Vai passar os seus pontinhos de baixo para cima. Vai passando todos os pontinhos aqui de baixo para cima. Prontinho, ó. Fiz a minha primeira carreira. Aí agora eu vou para a segunda carreira. A mesma coisa, vou fazer a segunda aqui com vocês, pra gente poder decorar um pouquinho mais. Então, vamos aqui, ó, no meu primeiro conjunto de 3. Então, 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. 1, 2, 3. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. Pego 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. E o último, 1 de cima, 3 de baixo, 2 de cima, 1 de baixo. E volto pegando os que eu não peguei, que é o 3 de cima e o 2 de baixo. Então, o 3, o 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e finalizou. E aí, você vai passar todos os seus fios de baixo para cima. E aí, a gente vai ter feito a nossa segunda carreira. E aí, passo de cima e depois passo os de baixo. Cada ida e volta é uma carreira, tá? Fizemos aí a nossa segunda carreira. E aí, é só seguindo nesta sequência. Vai separando de 3 em 3, porque cada 3 é um desenho, tá? Cada triozinho vai formar uma carreirinha, que aqui ainda não dá pra ver, mas a hora que eu tiver feito mais, eu venho mostrar pra vocês, ok? Bom, pessoal, eu finalizei aqui, ó, já o meu trabalho. Eu teci por 60 centímetros. Olha como que fica. Essa é a frente do trabalho, ó. Olha como que fica.
E atrás fica assim. Atrás fica retinho, ó, não tem nada de... não tem nenhum relevo. Só na frente que ele fica mesmo com essas divisórias. Então, a cada 3 pregos, forma esse gomo aqui, ó, essa carreira, tá? Cada 3 pregos forma essa carreira. E vai ficando desse jeito, ó. Tá? Esse é o ponto alpino. E aí, eu teci por 60 centímetros. E agora, eu vou tirar o trabalho do tear. Então, eu tiro da seguinte forma. Eu venho aqui, ó. Pego esse meu prego, ó, tiro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, venho aqui, pego a outra argolinha, fico com 2. Passo uma dentro da outra. Aí, eu vou no de cima, passo uma dentro da outra. Aí, venho embaixo, passo uma dentro da outra. Esse ponto, ele deixa o trabalho elástico, tá? No final, ele não fica aquela costura presa, né? O trabalho fica mais elástico. Eu gosto bastante de fazer desse jeito. Então, você vai fazendo assim, ó. Passando uma argolinha dentro da outra. Vem aqui, uma argolinha dentro da outra. Depois, embaixo, uma argolinha dentro da outra. Depois, em cima, uma argolinha dentro da outra. Pego de baixo e mais uma argolinha dentro da outra. E vai fazendo assim até chegar lá no início do tear, tá? E eu comecei, ó, o meu fio parou desse lado. Eu comecei a tirar do outro lado, tá bom? E você vai fazendo isso até chegar aqui. Cheguei aqui no final, ó. Pego mais um aqui de baixo. Pego um de cima. E esse fio que sobrou, eu cortei, passo na última argolinha, ó. E puxo. E aí, o meu trabalho saiu do tear. Bom, e tem muitas opções, né, para você fechar essa gola. Você pode simplesmente pegar, né, as 2 bordas aqui e costurar e deixar ela uma maxi gola normal, tá? Que ela fica também super bonita. Você pode também passar aqui um cordão e fazer um laço, que daí ela fecha mais, fica também bonito, tá? Pode fazer alguma coisa diferente, assim, ó. Costurar só aqui, assim, deixar uns 3 pra fora aqui, ó, sem costurar. E aí, dobrar aqui e colocar um botão, também fica bonito, ó. Tá? Aí vai do gosto de cada um. Pode fazer também gola torcida, torcer ela. Só que daí aqui não vai aparecer o desenho, né? Só vai aparecer de um lado. O ponto só vai estar aparecendo de um lado, tá? Ou você pode também dobrar aqui, ó, e costurar aqui, né? Que daí ela já fica uma gola mais diferente. Tá vendo aqui, ó? Você vira ela aqui e costura, daí você coloca ela do jeito que você quiser. Pode deixar isso aqui na lateral, ó. Uma gola aqui na lateral. Pode deixar também aqui na frente. Ou assim. Aí vai do gosto de cada um, tá? Eu vou costurar desta forma, porque daí depois eu vou deixar ela mais assim, ó, na lateralzinha, tá? Assim que eu vou costurar ela. Então, eu vou vir aqui, ó, já coloquei a minha agulha e vou costurar aqui, ó, pontinho com pontinho até chegar aqui, tá? Então, eu fiz assim, ó. Aqui tá a frente do trabalho. Eu vou virar de costas, ó, aqui a parte de dentro. O meu desenho tá todo aqui, ó. Então, eu vou vir com essa parte que tem o meu fio por cima, ó. Aqui assim, tá? E vou costurar aqui na lateralzinha, ó. Tá? Já coloquei aqui, ó,
Aí, eu venho aqui, ó, pego um pontinho desse lado, ó. Aí, eu venho desse outro lado, pego um pontinho desse lado também, ó. Aí, eu venho aqui, desse lado tem uns gominhos, tá vendo aqui, ó? Vou pegar neles. E desse lado aqui, eu vou pegando os ponto meia que eu consegui encontrar, ó. Tá? Então, eu pego um gominho desse lado aqui e passo dentro de um ponto meia aqui, ó. E aí, ó, vai fechando aqui o meu trabalho, ó. Não puxa muito, só o suficiente pra um ponto ficar pertinho do outro, ó. E não vai ficar parecendo aquela costura feia, se você costurar direitinho, ó. Fica bem bonitinho, tá? Então, você vem aqui, ó, pega um gominho desse lado, ó, uma botinha, que formou umas bolinhas assim, ó. Você pega uma bolinha aqui. E pega um ponto meia bem da borda aqui, ó. E passa por dentro. E aí, vai fechando, tá? Vou fazendo aqui até finalizar aqui, aí eu já volto com vocês, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Ó, finalizei aqui, ó. Costurei tudo aqui, ó. Olha como que fica. Ficou bem bonito, né? Ó. Aí, finalizei aqui o último pontinho. Pego ele aqui, ó. A última bolinha. A última bolinha com o último ponto. Passo aqui por dentro, ó. Pra ficar bem fechadinho. Aí, eu venho aqui, ó, e escondo o meu ponto aqui atrás, ó. O fio já ficou pequenininho mesmo, que eu não cortei muito grande, pra não ficar sobrando muito. Aí, eu coloco ele aqui por dentro, ó. Quanto menos cortar, melhor. Bom, pessoal, assim ficou a nossa gola, ó, no ponto alpino, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante vocês deixarem o like para eu saber que vocês estão gostando. Se inscrever no canal também para o nosso canal crescer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.